Então, boa noite a todos. Retomamos agora o nosso estudo das tragédias gregas. Vocês lembram que na apresentação passada nós tratamos de Édipo, rei de Sófocles, e ficamos de continuar tratando das suas peças tebanas hoje. Havia muito o que falar em relação a Édipo, rei. Nós pudemos tocar em vários pontos importantes, aprofundar alguns, nem todos, mas alguns, e ao conversarmos então, desenvolvemos a apresentação, a gente pôde identificar alguns temas ou alguns motivos no Édipo Rei. Nós pudemos falar, por exemplo, da relação entre luz e trevas, visão, cegueira e conhecimento no Édipo. Nós pudemos falar um pouco de destino, fatalidade, vontade dos deuses, submissão aos deuses. Nós conversamos sobre busca do conhecimento, busca do autoconhecimento e de certas contradições internas de uma busca como a de Édipo, etc, etc. A gente não vai resumir aqui tudo que nós conversamos na semana passada, mas eu lembro essas coisas porque para chamar a atenção de vocês para o fato de que Édipo Rei, por ser uma peça tão famosa, por ter uma estrutura tão evidente, uma forma tão clara e ao mesmo tempo tão rica, tão cheia de nuances, de camadas e dimensões, nós podemos conversar por muito tempo a respeito dela e por muito tempo a respeito da simples pergunta: qual é o tema ou quais são os temas, os assuntos de Édipo Rei. Hoje nós vamos começar a nossa apresentação tratando de Édipo em Colono, e é justamente com essa pergunta que eu gostaria de abrir a nossa apresentação. Qual é o tema de Édipo em Colono? Do que trata a peça? O que vocês acham? O que vocês viram da leitura? Silêncios de quem está recordando, silêncios de quem está se afundando, silêncio de quem está se preparando para falar. Silêncio do meu é de quem não quer começar, porque sempre quer começar. O Felipe está louco para começar. Várias coisas. Muito bem. Melhor que eu. Notem que essa pergunta é uma das primeiras que deve nos ocorrer, não tanto quanto nós estamos lendo a peça, mas imediatamente após nós encerrarmos a leitura. Quer dizer, quando nós encerramos a leitura de uma peça como Édipo em Colono ou qualquer outra, e voltamos o nosso olhar para o que nós acabamos de ler, uma das primeiras coisas que nós vamos nos perguntar necessariamente é: o que é isso? O que é isso se refere ao assunto e tema da obra que nós acabamos de experimentar de algum modo. E com certeza, de um modo mais ou menos dedicado, de um modo mais ou menos explícito até mesmo, todo mundo ficou com essa pergunta e todo mundo arriscou para si mesmo alguma resposta a ela. Se nós não fazemos nem mesmo essa pergunta, é quase como se a peça tivesse passado batida. E talvez a gente não tenha dado uma resposta clara e evidente para nós mesmos. Nem sempre é fácil dar uma resposta a essa pergunta, e justamente por isso nós começamos com ela nesta peça específica, mas algo de uma impressão querendo ser expressa. Todo mundo tem. Para mim, tem uma frase no livro que a gente estava lendo lá, do Saul Bellow, que para mim diz qual é o tema desse livro, incrivelmente. É nas primeiras páginas, quando o personagem então desse livro diz: toda volta a si é a volta de um exílio. Uhum. Então, para mim o tema é isso. É um exílio no sentido amplo do termo. É o único sujeito, é o personagem de Édipo, de uma ou de outra maneira, volta a si. É devolvido a si mesmo
diante do que ele fez, uma coisa então, podia dizer crime e castigo, título do livro para usar aquilo ali, tudo que ele vai passar e depois, bom, então da expulsão, dessa coisa toda, mas é tudo o que acontece no exílio, num sentido bem amplo da palavra exílio. Uma volta a si, exílio, e daí com tudo aquilo que a gente vê ali. Vamos comentar ao volta tempo. a si. Essa é uma expressão importante. Algo acontece de fato com este agora venerável ancião, este cego vagando pela Grécia. O que mais? Parece que ele tem uma recompensa pelo que ele passa de algum modo. Que recompensa? A imortalidade. Isto é dito de fato na peça. E, no entanto, a imortalidade de Édipo, ela levanta mais questões do que responde, não é isso? Por que então? Parece que sim, Édipo, a Édipo foi dada esta recompensa da imortalidade, ou de uma morte muitíssimo esquisita, muitíssimo diferente, muitíssimo misteriosa. A mim me parece que é porque ali Édipo, ele não se revoltou contra os deuses, mas ao contrário, parece que ali ele passou a aceitar o destino e trabalhar de modo benévolo em direção a ele. Ali não parecia que o Édipo estava querendo satisfazer os seus intentos, mas parecia que ele ali estava se entregando às vontades dos deuses e fazendo aquilo, apesar dele. E por isso que parece que ele foi recompensado por isso, porque a vida dele já estava perdida de algum modo. Ele se integrou numa coisa maior, por isso que ele foi recompensado. Essa é a impressão que eu tive. Que mais? Parece que ele cumpre um ciclo ali, né? Muito bem, esta é uma expressão bastante importante para o enredo da peça, porque para o que Sófocles está fazendo ali. O que exatamente você viu que fez com que você dissesse isso, que ele cumpre um ciclo? Ele aceita tudo, ele foi aceitando tudo. Ele é bom do começo ao fim, mas ele tinha feito tudo o que fez, ele fez sem saber o que estava fazendo. De alguma forma você lembra Jó, né? Que faz todas aquelas lamentações e tudo aquilo, e depois tudo é restituído para ele num outro plano. É uma restituição do outro plano que ele tem ali. Ao mesmo tempo ele limpa uma cidade. Nem é trágico. O destino dele. Em algum sentido não é trágico o fim de Édipo, é verdade. Há um certo tipo de restituição. Mas vejam que coisa essa comparação com o Jó bíblico. O Jó bíblico, ele tem tudo restituído por sua fidelidade, ele é testado por Deus, ele é objeto de uma aposta entre Deus e Satanás, não é isso? E Deus vence a aposta em Jó, e portanto tudo é restituído. Nós vislumbramos o fundo moral da fidelidade, da integridade de Jó durante todo o livro, não é isso? Agora, Édipo, por que diabos ele recebe isso que nós estamos chamando de recompensa ou restituição? É fato que ele manifesta algum tipo de sabedoria. E novamente nós vemos então uma relação dentro da estrutura do mito e dentro da estrutura da peça entre um plano de cegueira e um plano de iluminação. A cegueira de Édipo parece que o faz ver, tanto quanto nós vimos já no Édipo Rei. A cegueira de Tiresias é acompanhada por uma visão muitíssimo mais abrangente de quaisquer dos outros personagens. E, na verdade, a cegueira de Édipo também é acompanhada, como no caso de Tiresias e como no caso, aliás, de outros profetas cegos da mitologia grega. O mais famoso, além de Tiresias, é o profeta Calcas, que é o profeta oficial da expedição a Troia.
alertando Agamemnon desde o início. Ele vai aparecer de modo muito proeminente nas próximas apresentações aqui, quando se nós lidarmos, na verdade, com a Ifigênia de Eurípides. O mito do sacrifício de Ifigênia é um mito no qual Calcas exerce um papel fundamental, mais ou menos como o de Tiresias em todo o ciclo tebano da mitologia, mas... Que no cristianismo, de alguma maneira, foi reabsorvido isso, né? Porque a cegueira parece ter um papel importante na vida de alguns profetas, apóstolos, sim, Paulo, entre outros, que eu me lembro agora, puxa, esqueci agora, um outro Novo Testamento, mas que de alguma forma tem algo de anedota do céu em relação a isso, né? Você cegar num plano para... Exatamente, exatamente, é uma questão de planos, quer dizer, a cegueira, bom, ela pode ser usada como símbolo de trevas, mas as trevas mesmas, em um plano, elas podem ser usadas como símbolo de que outro plano foi ativado, e, portanto, tem o seu significado invertido. Esse significado invertido está presente na cegueira dos profetas. E algo de profético, algo de vaticinador, se mostra presente no Édipo de Édipo em Colombo. Não é isso? Prosseguindo com essa tradição. O que mais? Parece-me que entra Atenas no meio, a cidade, como símbolo ali, porque ele ficou lá em Colombo, perto de Atenas. E daí entra também, novamente, o papel de Atenas ali, como nas outras peças que a gente leu, digamos, a moral de Atenas, como é que ela funciona, e que aquilo é bom. Porque o que acontece ali com Édipo, o modo dele já reagir, era já como um estrangeiro acolhido por Atenas. Então essa questão ali da democracia ateniana, da justiça, da proteção e de um outro modo de resolver as situações, não era mais a Deus em si, mas os cidadãos, o rei que simboliza. Então teve essa intervenção de Atenas em relação a Atenas. Sem dúvida. Vejam que um dos personagens mais importantes da peça é justamente o rei Teseu. Teseu é uma figura extraordinária da mitologia, uma figura que um dia, quem sabe, nós tenhamos a oportunidade de tratar em mais detalhe. Ele de algum modo, ele não é o primeiro rei de Atenas, mas ele é de algum modo o rei de Atenas por excelência. O próprio Shakespeare, quando ele vai fazer as suas peças se situarem na Atenas antiga, o exemplo mais conhecido é o Sonho de uma Noite de Verão, não é isso? Mas não é a única. Ele chamará então de Duque de Atenas, ou de Dux de Atenas, de governante de Atenas, Teseu, acompanhado da sua primeira mulher, Hipólita, a rainha das Amazonas. E Teseu, ele é conhecido por todas as suas vitórias, por todo o seu ciclo heróico, por ter sido um governante extremamente justo, extremamente bom para Atenas e, claro, pelas suas vicissitudes no ambiente doméstico, porque a segunda mulher de Teseu, é justamente Fedra, que se apaixona pelo filho de Teseu com Hipólito, e dá todo aquele rolo que nós vemos, por exemplo, na peça de Racine, já na peça classicista e não mais clássica do francês Racine. Um dia nós vamos estudá-la novamente aqui. E sim, na figura de Teseu, Édipo é acolhido por Atenas. Uma Atenas que, aliás, já passou, neste momento, nós vimos, por todo aquele ciclo da Oresteia, e já tem protegendo o seu território, de algum modo sacralizando o seu território, as fúrias transformadas em Eumênides, as benfazejas, que são as que recebem Édipo ali. Vamos
começar a seguir a peça, então. E isso pode ajudar aqueles que já leram há muito tempo, aqueles que não a leram, a acompanhar a nossa discussão. E a gente vai ver que no decorrer da peça, muitos desses elementos que a gente está apontando aqui sumariamente nesse nosso início de conversa vão se manifestar à luz do dia. Vocês vejam que a peça começa, então, com um Édipo com aspecto de mendigo, em andrajos, cego, sendo guiado por sua filha, que foi quem lhe restou nesse momento. Enfim, um homem aparentemente no fundo do poço, naquele mesmo fundo do poço que nós o deixamos no Édipo Rei. Porém, algo já se transformou nele, algo que nós pressentimos nas suas primeiras falas. E o que se transformou nele é justamente aquilo que apareceu nessa nossa discussão como obediência aos deuses, como submissão à vontade dos deuses, como aceitação de um destino. Isso é só uma purificação, né? Exatamente. E que se espalha, né, por toda a região em que ele está, né? Exatamente. A purificação dele, ela se estende, não fica só para ele, ela se estende. Exatamente. Nós vemos já no primeiro encontro dele com um cidadão da região, o cidadão, então, o estrangeiro, vendo aquela cena, percebendo as incongruências daquela cena, ou seja, aquele velho pressentindo que há algo esquisito com ele, vendo que ele está em lugar proibido, em lugar santo, em um lugar em que ele não deveria estar, mas nós vemos um tipo de firmeza, um tipo de solidez em Édipo, que faz com que ele diga, na linha 53, é o mandamento de meu destino. É isto que eu vou fazer. Ele sabe qual é o mandamento do seu destino, não é isso? E esta é uma primeira frase que deve nos chamar muitíssimo a atenção, porque ela contrasta absolutamente com tudo que nós vimos no Édipo Rei. Nós vimos no Édipo Rei a grande tragédia do sujeito que entra em contato, que passa a conhecer o seu destino. Um destino que ele tentou evitar a todo custo. Não é isso? Que soa quase como Eu Sei Quem Sou, né? Exatamente, exatamente. De posse de si mesmo, né? Do Quixote. Ele sabe quem ele é e de algum modo nós percebemos que ele está de acordo com quem ele é. Que algo se integrou nesse ancião. Este algo que se integrou talvez seja o grande motor da peça. E todos aqueles que comentam a peça, todos aqueles que a estudam, que querem extrair dela algum significado, tendem a chamar atenção para este fato, e tendem a deduzir daí a estrutura, o enredo, o sentido da peça mesmo. Então, por exemplo, para nós, um primeiro exemplo para nós ficarmos na cabeça, no final nós vamos trazer um outro, bastante interessante e bastante curioso. Há muita gente que diz que a peça trata da transformação de Édipo em um herói, no sentido grego. No que a gente poderia chamar na heroicização de Édipo. Édipo, claro, ele sim é considerado um dos heróis gregos, ele pode ser estudado junto com a galeria de heróis gregos, mas a trajetória heróica de Édipo é muito diferente da de outros heróis, não é isso? O próprio Teseu é um herói, e o ciclo heróico de Teseu é o ciclo característico do herói grego. É um ciclo que nós identificamos em Teseu, em Perseu, em Héracles e assim por diante. Um ciclo que nós poderíamos chamar romanesco de aventuras, um ciclo que, tal como Ulisses na Odisseia, passa por viagens, passa por provações, passa por vitórias, quer seja no sentido militar, bélico, quer sejam as famosas vitórias da esperteza de Ulisses em relação aos seus obstáculos para voltar para casa e assim por diante. Em geral, como todos os mitos heróicos,
ele contém um tipo de morte simbólica, um tipo de descida aos infernos. Ulisses desce ao Hades, Teseu passa pelas famosas 6 portas do Hades. Contém vitória sobre monstros, não é isso? Hércules, Teseu e o Minotauro, e assim por diante. Contém uma vitória ou uma derrota. Uma vitória que, nos casos mais extremos, o caso mais característico do próprio Hércules, implica na deificação, implica na imortalização do herói. O herói conquista a sua imortalidade graças aos feitos heróicos. Qual é a relação entre essa descrição que eu acabei de dar, de um ciclo heróico, e Édipo? Essas colunas, o que é coluna aí para Édipo? É esse exílio, vai ser essa descida. Bom, correspondente a isso, mas parece mais uma jornada espiritual. Sim. É mais espiritual a jornada do que, então, heróica por atos feitos externos nesse sentido. E talvez, isso implique numa diferença entre a história de Édipo e outras histórias de heróis, ou talvez justamente esse ponto que a Lu está salientando implique num entendimento maior da nossa parte do significado mais profundo das próprias narrativas heróicas. Não é isso? Porque em todos os casos nós podemos observar um análogo espiritual, uma visão, uma descrição de um enredo físico, material, etc., que implica em uma jornada da alma. Não é isso? No caso, qual é a grande descida de Édipo aos infernos? E o que implica esta descida aos infernos? A descida aos infernos é sempre uma espécie de morte. Uma morte que está associada, inclusive nos mistérios gregos, na religião grega, a aquilo que nós chamamos de iniciação, ou aquilo que nós chamamos de renovação. Então o herói morre simbolicamente porque desta morte ele pode renascer de uma outra maneira, de uma maneira purificada, renovada, etc. É o grande divisor de águas, por exemplo, na Odisseia. É claro que a história que nos é contada na Odisseia por Homero não tem uma estrutura linear, mas se nós observamos o mito de Odisseu linearmente, nós vemos que algo acontece no seu ciclo de retorno para casa e algo se modifica fundamentalmente. As grandes derrotas de Odisseu nas primeiras provações, elas se modificam fundamentalmente depois que Odisseu desce ao Hades, conversa, recebe informações a respeito de si mesmo no espelho das almas dos outros heróis gregos, os que já haviam perecido depois do fim da guerra de Troia, Aquiles, Agamenon, Ájax, etc., e volta para o mundo dos vivos uma outra pessoa. Não é isso? Édipo. Grande morte de Édipo. No momento da revelação da verdade, no momento da cegueira, no momento em que ele desce ao fundo do poço, em que sua vida não pode mais continuar a mesma, em que ele perde tudo e precisa, a partir daí, no escuro, iniciar uma nova peregrinação. Uma peregrinação na qual ele vai encontrar a si mesmo. Encontrar a si mesmo implica, de algum modo, encontrar-se e aceitar-se dentro desse âmbito delimitado pelos deuses. E é no fim desta trajetória, quando ele já está voltando, quando ele pode manifestar a sua conquista. Não é isso? Esta conquista oculta, esta conquista que não é de Teseu voltando depois da sua vitória sobre o Minotauro, mas é absolutamente invisível, embora ele a conheça profundamente. A pergunta que eu fico quando ouvi você falar
e eu não consigo conceber que não tenha sido consciente, né? Mas então, sendo consciente da parte de Sófocles, isso é o tamanho da genialidade, ou o tamanho, eu não sei nem como expressar, o que Sófocles viu para criar esse tipo de herói que não havia sido criado antes, entende? Quer dizer, os heróis aventureiros que havia antes, e aventureiro não pejorativamente, da aventura mesmo, e esse novo herói, então, esse novo, já que ele entra no rol dos heróis por uma heroicidade interior, vamos dizer assim. O que Sófocles viu, né? É isso que me intriga, assim, que me deixa bastante interessado em Sófocles. Isso é bem interessante. E eu fiquei me perguntando assim, se o Sófocles de alguma maneira conhecia a alquimia, porque esse rei, ele era um rei, daí então ele vira um mendigo. E é quando ele é mendigo que ele é rei, né? É como se fosse uma transformação da alma dele em ouro. É isso que eu vi. Essa foi a recuperação. O ouro espiritual, a alma dele ganhou isso. Então, é quando ele é mendigo que ele é rei. Quando ele era rei, o que ele era mesmo? Exatamente. Então, é uma transmutação alquímica, tudo isso aí. Como, na verdade, todo ciclo heróico. Vocês vejam que as etapas da obra alquímica, tal como explicitadas, sobretudo na Idade Média, elas correspondem a esta morte purificadora seguida de um renascimento, de uma ascensão. Ou seja, esses ciclos e esses mitos de ciclos, eles têm analogias uns com os outros. Nós já vamos voltar a esta pergunta. O que será que Sófocles estava vendo? Não sei porque eu estou lembrando do Fry agora. A gente tem alguma coisa disso, a gente falou, né? Sim, exatamente. As estruturas míticas das quais o Fry se vale, elas, em última análise, podem ser remetidas a essas estruturas míticas anteriores. E por isso que receber esse suplicante é extremamente importante, porque aquela presença você tem é mais do que um tesouro, né, que você tem no teu território, se você tiver uma presença espiritual dessa. Exato. Transformada e com aquele exterior de andrajos. Né? Você ia falar, Fih? Então, antes de falar, você precisa ver um negócio. Com certeza. Arrisca que se não for a gente conserta. Porque esse tipo de herói, ele foi feito praticamente quase na mesma época de Sócrates ali, né? Sócrates ali que século? Sim, todas essas peças são contemporâneas a Sócrates. Então, é o que me faz perceber que era algo que estava acontecendo lá na cultura em si, que depois em Sócrates se solidifica, mas Sim. parece que Sófocles ele já via isso. Se tem uma quantidade de analogias imensa que nós podemos estabelecer, são justamente entre estas tragédias e sobretudo entre essas peças tebanas de Sófocles e a vida de Sócrates. Nós vamos ver. Em festivais diferentes, né? Foram apresentadas em festivais diferentes. Eu ainda não mencionei a cronologia, embora eu tenha mencionado lá no início do curso, justamente porque ela vai ser bastante importante a partir de um certo momento da nossa discussão. Não é propriamente uma trilogia, embora na capa da edição brasileira da Zahar tenha se chamado trilogia tebana, mas ao contrário, elas estão nos extremos, as três peças da obra de Sófocles. Antígona, uma das primeiras, Édipo, intermediária, e Édipo em Colono, a última. Muito bem. Vocês vejam que esta certeza carregada por Édipo, que se manifesta tão maravilhosamente no início da peça, ela não se abala em nenhum momento. Não lembro se é o estrangeiro ou o corifeu que lhe pergunta que bem lhe poderá trazer a Teseu um homem cego. E Édipo responde: falar-lhe-ei com a máxima clarividência. O que é uma verdadeira maravilha. E aí, bom, até aí nós vemos o encerramento de um ciclo. Não é isso? E parece que pouca coisa pode acontecer. O drama, o enredo, o agon,
da peça, nós falamos de Agon na apresentação passada, ele se introduz na medida em que a presença de Édipo, quase que o corpo de Édipo, passa a ser disputado. Édipo sabe que o seu lugar é nas imediações de Atenas, que é para Atenas que ele vai trazer as bênçãos da sua presença. Ele sabe que a sua presença vai implicar em bênção e que, portanto, é bom não só para ele, mas é bom para Teseu e para todo o povo de Atenas que ele seja defendido daqueles que o querem tomar. No caso, Creonte e seus 2 filhos. Nesta recusa em se deixar tomar, embora, morrer em Tebas pudesse implicar para ele em rever a terra onde morou por tanto tempo, uma terra que o havia banido, implicaria em algum tipo de glória, mas um tipo atenuado de glória, vejam bem, porque as leis da cidade o impediriam de ser enterrado com as devidas honras, ele teria que ficar ali, em volta. Estava sendo disputado como uma espécie de talismã por aqueles envolvidos nas disputas pelo controle da cidade de Tebas. E o drama, o enredo, os conflitos, eles se desenvolvem a partir daí. De Édipo defendendo o seu caso, primeiro diante do coro, depois diante do rei, depois nos confrontos com Creonte e Polinices. Não é isso? No meio destes confrontos, ou dessa exposição de casos, nós vemos elementos muitíssimo interessantes da personalidade de Édipo se manifestarem. A Lu, ela fez uma analogia agora entre o que acontece com Édipo e algo como crime e castigo, um momento redentor depois de toda a destruição e assim por diante. É interessante nós observarmos que a redenção de Édipo, se nós quisermos chamar assim, ela não implica de modo algum em uma admissão de culpa. Não é isso? Ao contrário. Ao contrário, Édipo vai insistir na sua inocência. O que nós fazemos disso? Na sua inocência e em contrapartida na consciência do mal e vontade do mal que fizeram quem fez o que fez para ele. Que fez conscientemente, procurando aquilo, etc. E aí é isso que ele contrapõe. Que tudo que ele fez, ele não fez, ele diz, sofri, né? Mais do que agir. Porque eu não sabia que aquele era meu pai, porque eu não sabia que aquela era minha mãe. Etc. Então eu fui mais um paciente da coisa toda do que um agente da coisa toda. E quem fez o que fez pra mim, fez conscientemente procurando o meu mal e a minha queda. Ele já faz essa... É assim o discurso de defesa dele, né? Que não é bem um discurso de defesa, é um discurso de afirmação de alguma coisa. Exato. Mais do que ser de defesa. Ele está só mostrando as coisas. Mais do que se defendendo. Ele nem precisa se defender. Eu não vi ali uma necessidade dele de se defender. Ele simplesmente, as coisas se passaram assim. Sou estranho para alguém? Não, de modo algum. Pareceu perfeitamente justificado que a reafirmação da inocência, embora ele tenha praticado objetivamente todos aqueles atos. Aí tem aquela pergunta que ele faz, né? Se você estivesse sendo agredido por alguém, você ia perguntar para esse alguém antes se ele era teu pai? Não, você ia tratar de se defender. A quem ia ocorrer essa pergunta? Entende? A não intencionalidade dele. Mesmo fica clara, não tinha intenção. E a intencionalidade de quem fez o que fez para ele. Isso é bem marcante. Assim. Então, vai sem dizer isso. Ele limpa tudo de uma praga, né? Exato. Vamos lá para a linha 1080, Luiz, ver como isso se dá na prática. Nós precisamos de um Creonte e de um Édipo. Tudo vem à luz, né, pelo que acontece com ele, pelo que
acontece com a vida dele, coisas que se não acontecesse tudo aquilo não viriam à luz jamais, voltando para a coisa da luz. Né? Viriam não de uma maneira dessas, assim, que purifica tudo, né? Exatamente. Você pode ser Creonte, Tiago, e aí Felipe é Édipo? Não, 1080. Isto. Não quis dizer, filho de Egeu, que faltam homens aqui, nem procedi imponderadamente, como disseste. Agi por não ter percebido que alguns dos habitantes da cidade iriam interessar-se tanto por parentes meus, a ponto de, contra a minha própria vontade, quererem protegê-los. Nunca imaginei que Atenas iria acolher um parricida com sua mácula, um homem cujo Himeneu se revelou incestuoso. Mais ainda, eu soube que o sábio conselho, com assento no topo da colina de Ares, proibiu a estada de andarilhos desse tipo aqui. Por haver confiado em tais informações, tentei apoderar-me agora desta presa. E nem assim teria feito a tentativa se ele não tivesse lançado imprecações amargas contra mim e toda a minha raça. Diante desse tratamento insultuoso, considerei-me no dever de revidar. A cólera não envelhece e só a morte a doma. Apenas os defuntos não assentem. Procede então como te parecer melhor. Digo que, embora minha causa seja justa, o fato de estar longe de minha cidade deixa-me fraco. Mas apesar da velhice, reagirei a quaisquer atos contra mim. Quem queres insultar, coração imprudente? Este ancião que sou ou queres atingir? Teus lábios lançam contra mim assassinatos, núpcias, desgraças, tudo que tenho sofrido. Ah, infeliz de mim, sem qualquer culpa minha para a satisfação dos deuses ressentidos, quem sabe? Há muito tempo com meus ancestrais. Em mim não acharia sequer um pecado que me infamasse e me fizesse merecer a acusação de provocar todos os outros que por acaso cometi contra mim mesmo e contra meus parentes, sem me aperceber. Agora explica-me, se por meio do oráculo a voz de um Deus disse ao meu pai que um filho seu um dia o mataria, como poderias condenar-me por essa morte justamente, a mim, quem não tinha sequer nascido, que nenhum pai havia até então gerado, que nenhum útero de mãe já concebera? E se nascido apenas para desventuras, como nasci, vi-me diante de meu pai, fui obrigado a enfrentá-lo e o matei sem ter a mínima noção do que fazia e sem saber também quem era a minha vítima, como alguém poderia agora condenar-me por um ato sabidamente involuntário? A respeito de minha mãe, de tua irmã, não te envergonhas, infeliz, de compelir-me a relembrar o que foram suas núpcias, como farei agora, pois não vou calar-me depois de ouvir as tuas palavras infamantes? Sim, ela era minha mãe, que desventura. Ambos desconhecíamos toda a verdade e essa mãe me deu os filhos que tivemos para sua vergonha. Ao menos uma coisa eu sei. Difamas-nos deliberadamente aqui, enquanto a desposei malgrado meu, e é malgrado meu que me refiro a isso. Mas não quero que me atribuam como crimes nem esse casamento, nem o assassínio de um pai, que me lanças ao rosto sem cessar, insultando-me ainda com rudes ultrajes. Responde apenas a uma pergunta minha. Se alguém aparecesse aqui neste momento e tentasse matar-te a ti, Creonte o justo, quereria saber se quem te ameaçava era teu pai ou antes o castigarias. Penso que por amor à vida punirias teu agressor sem maiores indagações, quanto a teu pleno direito de eliminá-lo. Pois essa foi exatamente a desventura com que me defrontei, levado pelos deuses. Se a alma de meu pai ainda tivesse vida, não me desmentiria agora. Tu, porém, que não és justo e sempre tens a pretensão de estar falando bem, sem fazer distinção entre os assuntos lícitos e os interditos, vens lançar sobre mim essas infâmias todas, apesar de haver tanta gente nos ouvindo. Achas conveniente ainda enaltecer o nome de Teseu e seu modo louvável de governar a sua terra, mas ignoras, em meio a tantos elogios, que se existe uma cidade cuidadosa dos deveres em relação aos deuses, mais que qualquer outra, ela se chama Atenas. Pois quero roubar-lhes o suplicante, o ancião que agora sou, e já te apoderaste de minhas crianças para levar-nos contigo tranquilamente. Por isso invoco aqui e agora aquelas deusas, suplico-lhes, conjuro-as com minhas preces, a me ajudarem como santas aliadas, para que possas afinal aquilatar a galhardia dos guardiães desse lugar. E aí se segue o corifeu. Este estrangeiro rei é um homem de bem. Suas desditas arruinaram-lhe a existência e lhe dão o direito de ser socorrido. É uma espécie de veredito dado pelo coro, não é isso? E um veredito que nós pressentimos que devemos aceitar também neste momento, não é isso? Nós percebemos o herói clarividente
ao saber o lugar devido a cada coisa. O que ele fez, o que ele não fez. O que ele fez e o que ele padeceu. O que é dele, o que é dos deuses. E qual é o lugar dele nesta história. Aceitando essa história. Sim, o infeliz, o miserável, ele sabe que o seu destino foi um destino de infelicidade e miséria por desígnio divino. Ele não está mais revoltado com esses deuses, ele não está mais confundindo a sua culpa com a culpa dos deuses, ele está perfeitamente instalado nesta situação. E se você lembra que o sujeito dormiu com a própria mãe, você, no mínimo, se compadece. Exato. Toda essa fala dele agora me deu esse sentimento de espectador. Entende? Exato. De alguém que realmente não está se defendendo, mas está, talvez, recontando a sua história. Né? Colocando as coisas no colocando lugar. isso foi isso, isso foi aquilo, com uma certa objetividade de quem está no outro patamar nisso da coisa. E você, eu acho que necessariamente se compadece. É claro, nós o vemos algumas linhas antes se referir às meninas como vocês, minhas filhas, minhas irmãs. E aquilo dói, assim como deve doer a ele, em cada momento da companhia daquelas meninas. E assim por diante. E ao mesmo tempo se referir aos filhos como filhos de outro pai. Isso é fantástico, né? Exatamente. Exatamente. E aí, bem, resta para nós a pergunta fundamental, uma pergunta para a qual a Lu já aventou uma resposta quase mítica, digamos assim, uma resposta alquímica, o ouro de Édipo, a purificação de Édipo, trazendo o bem para aquelas cidades. Mas nós podemos tentar explorar isso um pouco mais. Por que diabos a presença de Édipo será uma bênção no lugar onde ele for enterrado? Não há uma resposta certa para uma pergunta dessa. Há apenas um movimento da nossa imaginação trabalhando a partir dela e amplificando os elementos da própria peça. Então vejam, sem a pretensão nenhuma de esgotar o assunto, nós sabemos que a religião grega, o culto aos deuses gregos, a religião ela se manifesta num conjunto de narrativas nos mitos e num conjunto de ritos. Esses ritos eles têm um centro. Este centro é o ato de sacrifício, o ato de dar aos deuses aquilo que os gregos chamavam de fármaco, a vítima sacrificial, em remédio justamente aos males da comunidade. Essa vítima ela era dada aos deuses de dois modos, ou em duas direções, dependendo de quais eram os deuses para os quais o sacrifício estava sendo oferecido. Se se tratava dos deuses olímpicos ou dos deuses celestes luminosos, a vítima era queimada. A carne era retirada e comida pela comunidade, a vítima, um boi, o famoso bode, etc., não sacrifícios humanos. A carne era distribuída entre os membros da comunidade e a gordura, todas as partes ruins do animal sacrificado eram queimadas de modo que a fumaça fosse oferecida aos deuses. Havia também os sacrifícios oferecidos aos deuses, os que se chamam quitônicos, os deuses inferiores, os deuses da terra e do mundo obscuro. A esses deuses o sacrifício era feito em sentido inverso. A vítima ela era sacrificada e o seu sangue depositado num orifício sobre a terra. E este sangue, então, que cai para baixo, ao invés da fumaça que sobe, era oferecido aos deuses em propiciação.
O mesmo no cristianismo, né? Você tem isso de relíquias de santo, partes do corpo sendo disputadas, roubadas. Exatamente. Para ficar ali porque santifica o lugar. Exatamente. Vocês vejam que no cristianismo nós temos essas relíquias que elas exercem de algum modo um papel diminuído em relação aos atos de sacrifício, porque a religião dos sacrifícios ela foi substituída no cristianismo pela religião do sacrifício do próprio Deus, interrompendo o ciclo de sacrifícios. Não é isso? E, portanto, todas essas coisas elas têm um outro tipo de significado para nós, mas justamente analogamente nós podemos retornar e perceber do que se trata o esforço grego de manter os deuses em boas relações consigo, através do ato de sacrificar. Édipo não será sacrificado, ele está terminando a sua vida. Mas ele está terminando a sua vida como um objeto voluntário dos deuses, como pertencendo aos deuses. É o máximo que nós podemos chegar, e aí a imagem das relíquias nos é interessante, de um santo do mundo antigo, um santo perfeitamente reconciliado com os deuses que o destruíram em um plano e o elevaram em outro plano. Você vê que é pedido para ele fazer aquelas libações com os 3 cálices, aquela cena tem um rigor naquela hora ali, uma exigência que ele tem que fazer daquele jeito. Exato. Bem importante. Isso é muito importante para nós lembrarmos o contexto todo em que a peça está se dando. A peça está sendo encenada dentro de um conjunto de ritos. Os ritos a Dionísio, o grande festival religioso da polis, está encenando a morte de Édipo como um rito. Ele tem que achar a água daquela fonte pura, de tudo aquilo. Tudo aquilo está relacionado com o que ele vai ser no fim mesmo, quando ele for enterrado. Exatamente. Ele tem que estar purificado para ele exercer isso onde ele for enterrado. Exatamente. E então ele vai, sabendo que chegou a sua hora, sabendo tudo a seu próprio respeito, Tiago, ele vai ao lugar. E só o rei pode testemunhar a sua morte. Nós vemos a narrativa indireta do fica sabendo, ele acaba de conquistar a vida eterna. O homem desapareceu sem lamentar-se, sem as dores oriundas de doenças, por um milagre inusitado entre os mortais. E se parece estar falando loucamente, não posso reprovar quem me chamar de louco. Esse é o testemunho que nós recebemos do passamento de Édipo. Vamos perguntar, ali ele foi, ali o Deus que foi, o Deus que falou com ele foi qual? Zeus ou foi... Você diz... Tem Deus que entra aqui e fala com ele, que está guardando ele, Boa pergunta, eu acho que é Apolo, mas eu não reparei neste detalhe. O Apolo é um deus celeste, né? Sim. Sim. Há algo diferente acontecendo. Notem, todo mundo na Grécia ia para baixo. E, no entanto, de algum modo nós pressentimos que Édipo foi elevado. Ele seguiu um outro caminho. Não é isso? Aí entra um ponto interessante. Ninguém seguia um outro caminho na Grécia. Todos iam para baixo. Nós temos um exemplo característico de quem segue outro caminho e é aceito pelos deuses. Mas mesmo entre os heróis, o caso característico é o caso de Hércules. Por favores todos especiais por todos os seus trabalhos. Em geral, todo mundo vai para baixo e leva lá embaixo vidas melhores ou piores. O grande insight, a grande revelação de Odisseu na Odisseia é de ver os ideais do herói grego se esfarelando quando Aquiles diz a ele: é melhor ser Aquiles, o grande herói, é melhor ser um escravo vivo do que um herói morto. Não é bom nada daquilo. Não tem esse aspecto nem para os heróis ali da jornada espiritual. Não. Você tem aquele ídolo. Exatamente. A mera imagem, a mera sombra. Tem o consolo da companhia de outras sombras, mas não passa muito disso. Ídolo. Então, e Édipo, ele vai
muito antigo, né? Eu não me lembro mais se tem alguma coisa que ocorre. Mas o Édipo, você já deve saber o que ocorre depois, ele vai servir de algum meio para proteger os atenienses em alguma guerra contra Tebas, é isso? Em geral, é claro que sim. Se Atenas entrar em guerra contra Tebas, e esta guerra é profetizada pelo próprio Édipo, Atenas vai vencer conforme o vaticínio do próprio Édipo. Mas o importante não é nesta guerra específica, o importante é a presença benfazeja de Édipo ali. Mas porque tem outra coisa, eu estava lendo lá sobre a questão dos deuses tônicos e os deuses celestes. Uhum. Que quando a população, quando o mundo começava a virar um caos e os deuses terrestres, nem eles poderiam fazer nada por isso, daí o povo se dirige ao Deus celeste. Enquanto nada caótico ocorre, eles vão fazendo seus rituais para os deuses da terra. Para os celestes também. Oi? Para os celestes também. Ninguém deixa de prestar o devido culto aos olímpicos. Não é esse? Deixo, Apolo, Zeus, etc. Mas quando ocorrem guerras ou coisas que os deuses terrestres não poderiam intervir, eles têm que se dirigir somente ao Deus celeste, porque não há só ele que pode fazer o que Mas note, não há uma diferença tão rígida assim. Não há uma diferença tão rígida assim, porque você veja os próprios 3 domínios. O céu, a terra e os infernos. Esses 3 domínios eles são governados na mitologia grega pelos 3 irmãos, que são quase que desdobramentos um do outro: Zeus, Póseidon e Hades. Não há... Claro que Zeus é o rei do Olimpo, mas ele não se mete no domínio dos seus irmãos, nem vice-versa. Não há propriamente uma hierarquia entre eles. Não há uma diferença de poder, uma diferença de função. Entende? E domínios marcadamente distintos. Então vocês não podem interferir em algumas coisas dos deuses. Na verdade, nenhum deus pode muito que interferir com nenhum outro. Aí que tá, eles são poderes independentes. Mesmo nas suas guerras uns com os outros, essas guerras elas não trazem muitas consequências para eles. Elas trazem consequências para os mortais que estão ali vivendo no conflito de forças que os superam em muitos. Mas quais são as consequências dos grandes dramas divinos, olímpicos, do malfadado casamento de Zeus e Hera? Eles continuam vivendo. A infidelidade de Zeus, que consequência ela traz para Zeus? Não traz, ela traz para as coitadas das mortais com quem Zeus se relacionam, que são punidas severamente por Hera, e vice-versa. Entende? Então são domínios completamente à parte. E os gregos, claro, de algum modo, o mundo dos mitos é uma tentativa de articular essas forças, mas jamais controlá-las e jamais organizá-las dentro de uma estrutura lógica, porque isso é impossível. Eles percebiam que não dava para fazer. Por isso, mas é mito. Exatamente. Não raciocínio. Tudo bem até aqui? Nós podemos então retornar e ver que esta foi a última peça do já idoso Sófocles, do Sófocles se aproximando da morte. Ela inclusive foi representada póstumamente. Ele compôs, morreu, ela foi apresentada no festival teatral. Nós podemos imaginar agora a pergunta que se fez o Tiago: o que Sófocles viu, o que ele via, o que ele compreendeu para escrever essa peça sobre esse tipo de herói, sobre esse tipo de morte. Que tipo de informações a respeito da morte Sófocles tinha, pretendia ter, gostaria de ter? Que tipo de meditações ele estava fazendo neste momento a respeito da sua própria morte que se anunciava? Parece ter uma daquela que fura, né? Essa coisa cósmica somente, né? que fura mesmo. Porque também isso já está aparecendo ali na filosofia, né? Exatamente. Atenas, né? Exatamente.
que fura aquela uma coisa assim, que é só Cosmo e Hades, entendeu? Fura, tem uma percepção de transcendência, então, uma concepção que inclui a transcendência. Exato. É Exato. isso aí. E que tipo de concepção tem um sujeito desse, a gente já vê lá nos persas, né? Mas pensar da concepção... persas é essa. Não. Mas isso, mas estava aparecendo com a transcendência começa Exato. a aparecer ali. Exato. E ele viu. Uhum. Ele viu. E começa a aparecer a luz do dia. Aí eu queria encerrar essa nossa discussão justamente com um dado interessante e muitíssimo obscuro, muitíssimo difícil de ser estudado, que é a relação entre tragédia e o esoterismo no mundo grego, entre os mistérios no mundo grego. Porque nós dissemos, todo mundo vai para o Hades e vive como sombra, como imagem, como ídolo. Porém, não é todo mundo, porque haviam os mistérios no mundo grego, muitíssimo difundidos, não restritos a pequenos círculos, mas que abrangiam porções consideráveis da população. Embora abrangessem porções consideráveis da população, eram cercados de segredos, de modo que hoje em dia ainda é muito difícil estudar, porque não foram deixados muitos testemunhos a respeito disso. Então, parece que Ésquilo era filho de um sacerdote em Eleusis, os famosos mistérios de Eleusis. E parece, dizem alguns, que ele chegou a revelar indevidamente alguns elementos desses mistérios em uma das peças que não nos chegou, e que por isso foi banido de Atenas e morreu como um exilado. Nós não sabemos a relação de Sófocles e os mistérios, que é mais atestado pela genealogia de Ésquilo. Porém, nós podemos especular a respeito das relações entre o dramaturgo e este culto e este rito tão difundido no mundo grego. Porque este, assim como outros ritos, assim como os famosos ritos órficos, que aí são um outro conjunto de mistérios, de ritos, de mitos, etc., que nós não vamos estudar agora, parece que prometiam, aí que está, nem isso se tem total certeza, a imortalidade, a verdadeira imortalidade, para aqueles que passassem por toda a iniciação nos mistérios. Como eram estes ritos? Que então, se você passasse por eles, você receberia a imortalidade. Não se sabe ao certo. O que se sabe é que antes de passar pelo rito iniciático propriamente dito, o sujeito passava por um estado de dissolução geral. Os adeptos, os candidatos a se iniciarem nos mistérios, eles eram colocados em um lugar recolhido. A eles não era dado comida, porém era dado álcool. Eles bebiam, eles se embriagavam, eles eram insultados, chutados, eles eram maltratados por 3 dias por aqueles que estavam administrando o rito. Eles eram levados para a escuridão, para o fundo do poço, para estados de privação tremendos. Enfim, eles viviam simbolicamente uma morte. Eles se desnorteavam completamente pela mistura de zombaria, privação de alimento, de higiene, etc., por álcool e assim por diante. E ao final eles passavam por algum rito que implicava no reconhecimento atual, na experiência de um renascimento. Isso parece ser o que comunicava aos gregos, através do rito, através da experiência ritual, a verdade da eternidade, a verdade da restauração após a morte, a verdade da passagem. É como se a eles fossem dados, através do rito, uma experiência do próprio renascimento cíclico da vida. Alguns querem ver ali conotações reencarnacionistas ou não, mas não nos interessa o ponto. Interessa que, se nós observarmos a história de Édipo
à luz do pouco que nós sabemos a respeito dos mistérios eleusinos, nós vemos uma analogia bastante evidente. É como se Sófocles estivesse ensinando para toda a população ateniense esta verdade. Enquanto que a tragédia ela é feita então para promover a purificação do terror e da piedade, como se Sófocles, na sua última peça, estivesse dando para a cidade de Atenas a experiência da renovação, a experiência do outro lado do ciclo, a experiência da passagem da tragédia para a vitória após a tragédia. Você pode dizer que é manifestamente uma jornada espiritual. Exatamente. Você pode dizer. E que começa com todo esse despojamento mesmo. Seu orgulho, são os posses, são os cargos, você vai perdendo tudo aí. E é isso que parece mesmo. Faz sentido? Soa convincente? Algum problema com essa interpretação? Como ela soa? Não é? Enfim, eu creio que é com ela que convém nós ficarmos hoje. Vamos estender por uma apresentação mais o nosso estudo de Sófocles, ficaria pouco tempo para nós tratarmos da Antígona, e há muito o que dizer da Antígona. A gente pode aproveitar a apresentação que vem para então encerrarmos esse ciclo, não só estudarmos a Antígona, como encerrarmos o ciclo das peças tebanas e encerrarmos o nosso estudo de Sófocles com comentários adicionais, e aí para então daqui a 2 apresentações a gente inicia o nosso estudo de Eurípides. Então quem não leu a Antígona ainda tem a oportunidade de fazê-lo, já está lá na nossa pasta para nosso próximo encontro. Por hoje a gente fica por aqui. Boa noite a todos.